Olá, turma do sétimo ano 3 da Escola de Educação Básica Municipal, professor Elvira Sardá da Silva. Aqui é uma videoaula da disciplina de História, o professor Tiago Nilson da Silva. O tema de estudo, o LDI capítulo 6, o título é Oriente, Índia, China e Japão. Compreende da página 14 à página 24. Antes de prosseguir com essa gravação, tenha o seu LDI em mãos e um lápis. Fica melhor para você acompanhar a explicação e estar entendendo o assunto. E sempre que necessário, fazer anotação circular com um lápis para fixar melhor o conhecimento. Então vamos para a capa do capítulo 6, a imagem de início, né? O título já diz o Oriente. Para quem não sabe, o nosso mundo, o planeta Terra, os países, eles são divididos comumente, né, frequentemente, como Oriente e Ocidente. O Brasil, que está na América, todo o continente americano, a África e a Europa, pertence ao Ocidente, ao mundo ocidental, é o mundo relacionado a esses países. Estados Unidos, França, Itália, Brasil, Argentina, e os países da África também, são os países do mundo ocidental. Então, Índia, China e Japão são os países do mundo da região do Oriente. Então, há essa divisão. Então, quando você escutar, nós estamos estudando sobre o Oriente. O que é isso? É aquela região, né? Da Ásia, da Oceania. E geralmente está associado à região da Europa, né? Essa divisão do mundo ocidental e oriental também. Você vai perceber na página 14 do seu LDI várias obras lindas, maravilhosas, relacionadas a esses países do Oriente, a Índia, Japão e China. São uma obra de cada país. Na arquitetura, nessas obras aí, nessas construções, dá para observar as características orientais, né? Na construção dos telhados, na decoração. Tem semelhança, a gente vai perceber um pouquinho, né? Tem um pouco de semelhança entre elas, né? A da China e a do Japão tem um pouco de semelhança na parte da arquitetura, né? Da Índia já um pouco diferente. São obras grandiosas e estão associadas a esse país. Antes de entrar no primeiro subtítulo, o professor vai destacar que anteriormente, alguns anos atrás, como foi mencionado nas aulas anteriores, que a gente aprendeu sobre a África, não se ensinava muito sobre a África, né? Parecia que a África não tinha história e de fato parece que tem muitas pessoas que acreditam que a África não tem. E a gente percebeu que isso é um erro falar dessa forma, né? Que existiram reinos, impérios fabulosos na África e no Oriente também. Não se ensinava muito sobre os países do Oriente, era um conhecimento muito pequeno, muito reduzido sobre esses países, né? Na escola só se ensinava um pouquinho sobre o Oriente, sobre a China, sobre a Índia, o Japão, no momento que os europeus chegaram lá. Parece que a história deles vai começar quando os portugueses vão chegar lá nessas regiões, nesses países, nesses lugares. Parece que a história só começa. E isso está sendo revisto, né?
são países que possuíram histórias fabulosas como os países europeus. A Europa não é melhor do que os países europeus, não são melhores que outros países, e a gente está vendo isso. Já construímos essa ideia com a África, e essa videoaula tem o objetivo de estar esclarecendo isso, que antes dos portugueses chegarem às Índias e depois outros países da Europa, a gente vai ver que eles já possuíam impérios, histórias, tradições, religiões fantásticas, né? Então a gente vai perceber um pouquinho sobre isso. Já na parte da capa do capítulo 6, a gente já percebe a construção, né? A parte da arquitetura, né? Poderia estar ali a muralha da China também, que é algo, um ponto de visita turística, né? Um ponto turístico que é muito visitado do mundo. Então, só para a gente ter uma noção de que já existia, né? Essa noção, né? Tem que ter essa noção de história, né? Que já antes dos portugueses já havia essas sociedades, esses países, né? Agora vamos para a página 15. Página 15 e 16 está falando assim, ó, contatos comerciais entre Portugal e o Oriente, e depois está descrevendo ali, ó, contatos entre europeus e asiáticos. E por último tem o desenho do mapa, né? Tem um mapa da rota das especiarias. É muito importante saber que especiarias a gente já conhece, né? Especiarias são aqueles produtos naturais, aqueles condimentos, né? Pimenta, cravo, gengibre, canela, que na época eram usados para tempero, conservantes, perfumes, remédios, né? Medicamentos, e possuíam um valor enorme, muito alto, né? E esses produtos vinham por terra, né? Rotas terrestres. Essa rota foi chamada de Rota das Especiarias, conforme está na sua tela e também no seu LDI, página 16. Então, essa Rota das Especiarias já existia muito antes dos portugueses chegar pelo mar, né? Em 1498. E o que é muito interessante destacar dessa primeira parte da página 15 e 16, que o contato com os portugueses, com os europeus, até com os povos asiáticos, os orientais, ele vai se dar por meio comercial. Como assim, professor? Ele vai se dar através do comércio, o interesse de Portugal está comercializando com esses países. E esse contato, ele vai possibilitar um conhecimento maior, tanto na diversidade de roupas, também de temperos, de conhecimento, a parte também do cultural, né? Isso é muito importante destacar, porque dependendo da situação, vai se alterando a forma de vestir, a forma de se alimentar, dependendo do clima, depende de vários fatores, e a gente vai ser percebido isso nos povos orientais. A maneira de vestir, de falar, de se alimentar, até a parte religiosa é diferente da Europa, e isso vai acabar gerando um choque cultural muito grande. Então, na página 15 e 16 é necessário que você entenda isso, né? Esse contato dos portugueses, o contato dos europeus com a Índia, com a China, com o Japão, ele vai se dar pelo interesse comercial. Eles querem comercializar, eles precisam desse produto, mas nisso vai haver um conhecimento de várias tradições, de culturas que eles vão perceber, e isso vai acabar
resultando futuramente na maneira dos portugueses estar trazendo esse conhecimento até para a Europa. Na página 17 vai entrar agora um título, né, um tema muito interessante sobre Índia, né? Índia. Ali diz que a sociedade indiana tem uma história milenar, muito antiga, milhares de anos atrás, né? E sempre agora, olha só, já vai estar associada à religião, né? Hinduísmo, né? E quando se fala na Índia também, nós estamos falando na sociedade de castas. O que é isso, professor? Sociedade de casta? É uma sociedade dividida. É uma sociedade dividida em que cada casta é como se fosse uma classe social. Não poderia, a pessoa que tivesse uma determinada casta não poderia alterar ou modificar ela. A primeira casta é dos Brahmanes, é a casta mais elevada, composta por sacerdotes e líderes das tribos. A segunda casta, Kshatriyas, que são os guerreiros, vinham depois dos Brahmanes. Também tinha a castas dos Vaishyas, que eram os comerciantes, agricultores e artesãos. E, por fim, Sudras, que eram os servos e os prisioneiros de guerra. Havia ainda uma quinta camada social que não fazia parte do sistema de castas, os Dalitas, também chamados de intocáveis, que eles não poderiam frequentar templos religiosos, lugares, e isso é interessante ressaltar que as pessoas estavam enquadradas nessas castas. E na Índia, quando se fala em casta, nós estamos falando da Índia. Até 1960, vai dizer que perdurou, né, continuou até 1960 e agora foi banida por lei, mas ainda as pessoas são enquadradas entre eles em castas. Quando se fala em Índia também, além de a gente estar falando um pouquinho sobre casta, como eu comentei, a religião hinduísta, né? A religião hinduísta, ela vai estar praticamente predominando em todo o país. E de acordo com a religião hinduísta, o rio Ganges é o rio sagrado, né? É o rio sagrado, e porque vai estar associado a crença que ele é divino, ele veio através de um Deus, né? E lá também a gente já sabe, né, que o elefante é um animal sagrado, representa poder, sorte, sabedoria, foi usado pelo transporte de várias castas. O animal, né, bovino, né, a vaca principalmente, também vai ter essa ideia a ideia sagrada também, porque vai estar associada à religião. Vários animais, né? Vários animais na Índia vai estar associada à religião, e por estar associada à religião vai ser colocado como animais sagrados, né? E o que precisa ser destacado também, que quando Portugal chega na Índia, em 1498, com o navegador Vasco da Gama, eles vão trazer as especiarias, vai dar muito lucro, né? Trazer um retorno muito grande financeiro, e depois eles vão em 1500 com Pedro Alves Cabral até a Índia com o objetivo de fundar uma feitoria. Isso é um lugar, que marcasse o território de Portugal como fosse um entreposto, né? E também levar a religião cristã através do catolicismo, né? E principalmente através disso vai dar o confronto muito grande, né? Na civilização, que eles chamam a prática totalmente diferente. Então Portugal, além da parte comercial com a Índia, para buscar as especiarias e os artigos de luxo, vai estar também preocupado em levar a religião cristã
E isso é bem importante destacar. Vamos agora para a China. China, hoje e sempre, boa parte de todos os tempos, foi o país mais populoso, né? Populoso do mundo, né? E tem uma história fantástica, pouco conhecida, e através dessa aula que você possa acrescentar um pouquinho do seu conhecimento a respeito da China. Quando se fala em China, a gente vai conversar um pouquinho que também ela não vai existir quando os portugueses chegam a ela. Ela já existia há muito tempo atrás. Está também associada muito ao aspecto religioso. E a parte interessante que os indianos, os habitantes da Índia, eles eram mais receptivos, eles recebiam, se mostravam mais receptivos, recebiam melhor as pessoas, principalmente porque eles já conviviam um pouco com os islâmicos, né, os seguidores de Maomé. Então os indianos eles receberam melhor os europeus, principalmente os portugueses inicialmente que foram, né? Mas os chineses eles já eram o contrário, não eram tão receptivos ao estrangeiro, não recebiam tão bem. Eles muitas vezes viam como um caso de ameaça ao desconhecido, e sempre a China ela vai estar fechada, né, ao estrangeiro. E por isso eles vão ter o estrangeiro como uma possível ameaça ao seu império, ao imperador. E esse fato da China estar sempre fechada ao estrangeiro vai posteriormente levar muitos confrontos, né? E nós estamos falando da China, já vem a ideia além da arte, dos conhecimentos que eles tiveram, a gente vai ter a ideia da seda, né? Que a China é o país da seda, né? Tecido leve, macio. A seda chinesa era e continua sendo uma mercadoria muito apreciada, produzida pelos chineses há cerca de 2.000 anos e consumida pelos europeus desde a época do Império Romano. A seda era uma fonte de lucro permanente para a China. Por isso, no passado, o governo imperial chinês ameaçava de morte por tortura aquele que revelasse a um estrangeiro o segredo de como se fazia seda na China. E além da seda, a gente vai ver também que o papel, a pólvora, né, principalmente a pólvora, né, e essa rota aí, ó, que você está vendo na sua tela, também é chamada, né, a rota da seda, né, das especiarias, da seda, que é o artigo de luxo chinês, né. Também faz necessário destacar o aspecto religioso, né. Várias religiões orientais, que vai estar desde Confúcio, o budismo e outras religiões associado a esse país, né? China, Índia, Japão, religiões que tiveram origem no Oriente e que vai predominar até hoje. O que falta destacar sobre a China, que também a China ela tinha condições políticas, né, militares e comerciais para se expandir. Era um império e dominava grande extensão territorial. O centro da questão é comentar com vocês que eles não possuíam esse pensamento de expansão como os portugueses, de estar levando a religião deles, de estar invadindo outros territórios, questão de domínio, né? Por isso que a China vai estar sempre se preocupando em se reservar. Primeiro, o território já é grande. Segundo, já tem muitas pessoas, é populoso, é povoado, né? Então a China vai estar sempre fechando, né, as suas fronteiras para o estrangeiro. A gente vai estar vendo um pouquinho mais tarde os confrontos que os países ocidentais vão provocar com a China.
E por fim a gente vai falar agora sobre o Japão. O Japão, né, que na verdade o Japão é um arquipélago, isto é formado por 4 grandes ilhas. O Japão é um território pequeno, porém tem uma história fabulosa, né? Tem uma história fabulosa, fantástica também. É preciso então entender que o Japão é um arquipélago, né? Diferente da China e da Índia, que possuem um território muito extenso e povoado. O Japão é o contrário, né? O território é pequeno, conjunto de ilhas, e a questão toda é que o Japão ele vai ser organizado de uma maneira diferente. E também ele vai ter um pensamento expansionista, sempre vai estar invadindo outros países, né? E quando a gente fala no Japão, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o cultivo do arroz, né? Que faz parte da vida dos japoneses. A gente vai falar um pouquinho do samurai, a gente vai estar falando um pouquinho do shogunato, né? Que é o modelo de governo, né? Que foi exercido lá pelos generais. E boa parte do tempo, né, o Japão vai estar relacionado à parte da agricultura e vai estar muito marcado pelas religiões, né, orientais, budistas principalmente, né, hinduísta, do LDI, lá na página lá na página 22 a seguir, 23, vai dizer assim, ó, que o contato entre japoneses e portugueses aconteceu de maneira gradual. O que é isso, professor? Vai se dar aos poucos. E os japoneses também, né? Eles vão estar... Os japoneses, eles não vão aceitar por muito tempo a presença de estrangeiros. E isso que vai estar levando ao confronto, né? Na página 23 vai estar destacando também o ideograma, né? Um símbolo, né? Que vai vai transmitir uma ideia diferente de uma letra, como nós pensamos, né? O Japão também tá, sempre a gente fala, né? Terra do sol nascente, terra onde o sol nasce. E por muito tempo o território japonês ele vai estar por várias guerras internas para estar tentando dominar o poder. E depois de no século XII, XIII, que vai estar começando a consolidar o poder. E as religiões vai estar associadas sempre à natureza. Shintoísmo, depois vai vir o budismo, e rapidamente, antes de estar encerrando um pouquinho sobre os japoneses, os portugueses vão chegar lá, depois vão ser expulsos, né? E quero comentar um pouquinho sobre a religião budista, né? O budismo é uma religião surgida a partir do ensinamento de Siddhartha Gautama, um príncipe nascido no século 6 a.C., em uma região então pertencente à Índia. Siddhartha cresceu no palácio de seu pai, cercado de carinho e conforto. Certo dia, decidiu deixar o palácio, viver entre os pobres e meditar. O que ele mais desejava era descobrir por que o ser humano sofre. Após muito meditar, chegou à conclusão de que a fonte de todo sofrimento é o desejo. O desejo de riqueza, de poder, de fama. Acreditava que, libertando-se do desejo, a pessoa eliminaria o sofrimento e alcançaria o nirvana. Aos poucos, várias pessoas passaram a segui-lo chamando-o Buda, isto é, iluminado.
Buda acreditava na reencarnação, isto é, que a alma não morre com a pessoa, mas volta em outro corpo para pagar pelos erros de vidas passadas e ir se purificando aos poucos. Eu trouxe para encerramento esse relato sobre o budismo, porque vai estar presente tanto na China, na Índia, no Japão, e vai estar marcando muito os traços religiosos, e os portugueses sempre tentando levar a religião católica. No Japão não vão obter sucesso, porque o Japão vai acabar matando muitos religiosos cristãos, né? E o budismo até hoje, né, é a grande o budismo, hinduísmo e shintoísmo, principalmente as duas primeiras, vão estar marcando muito a esses países, né? O professor está encerrando essa gravação. Se surgiu dúvida, precisa de esclarecimento, mande uma mensagem e o mais rápido possível eu irei responder. Um grande abraço e até a próxima gravação.